Fala, nobres cavaleiros, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço aqui, depois da nossa série aí sobre a heráldica. Bom, hoje eu venho trazer um assunto aqui para vocês. É um assunto que eu já tentei subir aqui, só que daí acabou dando pau na hora de subir, daí eu resolvi regravar. Bom, o que eu venho falar hoje é a questão do sistema financeiro que existia na Idade Média. A gente sabe muito bem que durante o feudalismo foi um movimento em que a Europa ela se fragmentou ah, em vários os reinos, né, se fragmentaram em pequenos feudos, questão de suzerania, vassalagem, ah, e a gente sabe que existia a questão da servidão. O primeiro assunto que eu quero abordar é como que esses feudos eles faziam em questão do câmbio, né, entre moedas. É uma, na verdade, é uma prática um pouco antiga, né? A moeda ela tinha que ter uma pesagem tanto de ouro, prata e bronze. Se tivesse dentro disso uma determinada pesagem, era aceito o câmbio. Só que também, o que aconteceu? Os reis, né, e tanto os senhores feudais, eles começaram a, a contratar pessoas para fazer isso. Isso se deu origem a pequenos sistemas de bancos centrais, né? Depois, com a queda do feudalismo e a ascensão dos estados modernos, ah, esses bancos centrais eles foram se concentrando cada vez mais na mão do rei, tá? Ou seja, cada vez mais centralizado, por isso que o nome Banco Central. Então a gente sai desse modelo arcaico, primitivo aí de um sistema monetário para um sistema mais vigoroso, que daí não era mais a questão de trocas de um feudo para o outro, mas em si de um reino para o outro, né? E também continuava aí a questão das pesagens de ouro, prata nas moedas. Ah, Outra coisa também que é bem antigo, né, é a questão ah, do escambo, né? Então aí não era só a questão das moedas, mas você tinha questão das mercadorias também, trigo, pão, gado, né? Então, por exemplo, você pegava tanta quantidade de sal, representava quanta quantidade de ouro, né? Isso também os pequenos bancos centrais dos feudos também faziam isso. O segundo assunto, né? Isso impactou muito na vida do europeu, né? Que foi isso é uma criação dos Templários, que era a, os primeiros bancos. Como que funcionava esses primeiros bancos? Bom, durante as cruzadas, ah, você precisava levar recursos para peregrinação. Só que por causa de assaltos na estrada, nem sempre a proteção dos cavaleiros templários era tão efetiva. Às vezes você poderia ser assaltado por um grande número de bandidos, de muçulmanos, né? E às vezes um pequeno grupo de cavaleiros não poderia dar conta, né? Alguém realmente ia ser assaltado. Então que a Ordem dos Templários criou? A Ordem dos Templários criou um mecanismo que chama letra de câmbio. A letra de câmbio ela existe até hoje, né? Dentro do direito faz parte do direito creditório. O que consiste a letra de câmbio? Você iria depositar uma quantidade de dinheiro dentro de um castelo da Ordem dos Templários, por exemplo, você tinha um castelo templário em Toulouse, na França. Você ia lá, depositava, a ordem ia emitir uma carta de um recibo de depósito com autenticação da ordem, e quando o peregrino chegasse em Jerusalém,
Ele ia lá, apresentava essa carta e ele tirava essa quantidade de dinheiro, tá? Claro que também havia assaltos, né? Mas a questão é que você tinha uma segurança muito maior do que estar andando com isso, com essa uma quantidade de dinheiro ah, durante a peregrinação. Claro que a pessoa levava alguma coisa para comer, né, para comprar comida, estalagem, essas coisas, mas era somente aquilo para viagem, né? Não seria o que a pessoa teria que usar para se manter lá em Jerusalém. Então é isso. Ah, são foram dois mecanismos que se criou durante a Idade Média que revolucionou aí a economia e depois mais tarde isso foi utilizado cada vez mais aí pela mão dos reis, né? Ah, Também fora a questão da ordem, depois que se extinguiu a questão dos burgueses, eles começaram a utilizar isso, aí se criou os primeiros banqueiros também. Ah, Inclusive Felipe IV ele tinha uma série de letras de câmbio aí que foi aonde ele se endividou muito e daí ele acabou acusando a ordem de estar mexendo com magia, bruxaria, né? E daí se criou, desencadeou tudo isso que a gente conhece sobre o fim da ordem. Então é isso, nobres cavaleiros. Esse vídeo aí é um vídeo mais questão informativa aí para vocês saber de onde veio a origem do nosso próprio sistema financeiro. E é isso. Até a próxima e fiquem com Deus.